Olá, hoje estou vindo falar do livro Construindo a Psicologia Brasileira, organizada pela Casa do Psicólogo, pelo professor Oswaldo Yamamoto e Gouveia. É um livro muito pertinente à área, é um livro que tem utilizado em ética, até para construir algumas aulas da própria história da psicologia. E hoje eu escolhi algumas coisas para estar pontuando dessa obra que acho que faz bastante sentido, pensando na própria história da psicologia. Tá? De qualquer maneira, fica aí para quem gosta de uma referência, né, da biblioteca. Este livro está aqui no site da casadopsicólogo.net. Vai lá em livros, coloque o nome, né, Construindo a Psicologia Brasileira, Desafios da Ciência e a Prática Psicológica, em torno aí de R$58, tá? Aqui tem o sumário, né, os capítulos do livro, tá? Podemos ver que tem muita coisa, então pesquisa e prática. Este capítulo hoje especificamente eu vou estar falando alguma coisa dele. Esse segundo capítulo também é muito interessante, a psicologia do desenvolvimento no contexto brasileiro. Faz um apanhado histórico bastante pertinente, tá? E tantos outros capítulos, eu estou usando alguns até no meu artigo que eu estou escrevendo agora sobre a minha comunidade do Orkut, o Temas Emergentes. Esse capítulo 6 especificamente, o 7, o 8, são capítulos que eu uso também para estar citando lá. Então acho que vale a pena, né? Acho que é uma boa indicação. Gosto muito desse primeiro capítulo, que vai falar de pesquisa e prática em psicologia do Brasil, porque logo de cara ele começa contando a história da psicologia do Brasil. O artigo é escrito pelo professor William Gomes, tá? E eu escolhi alguns trechos para que a gente possa, então, conhecer um pouco dessa obra que me parece aí uma das melhores obras hoje para contextualizar a configuração da psicologia brasileira. Um dos primeiros subitens na página, deixa eu pegar aqui, página 26, né, se chama Pesquisa e Prática na História da Psicologia. Aí diz assim: a autonomia do campo psicológico ocorreu em um ambiente de laboratório e pesquisa. O objetivo era a explicação da capacidade intelectiva humana através da pesquisa da experiência imediata. Não havia uma preocupação com aplicações dos novos conhecimentos. Enquanto isso, distante da academia, a preocupação era outra. Juízes e médicos defrontavam-se com problemas decorrentes da delinquência e da criminalidade, e professores não sabiam o que fazer diante do fracasso escolar de crianças em fase de alfabetização. A mudança gradativa da orientação da pesquisa psicológica de estudos mentalistas e experimentais, e aqui nós estamos falando do projeto do Wundt, do Titchener, né, dos primeiros projetos em psicologia científica, para estudos adaptativos e situacionais, contribuiu para o surgimento de práticas psicológicas. A doença mental não era um objeto de estudo dos primeiros psicólogos. Esse é um dos grandes mitos. Todo mundo acha que a psicologia começa quando há, então, o foco e o estudo da doença mental. Não é verdade, né? Na verdade, a aproximação entre estudos psicológicos e estudos médicos ocorreu timidamente no início do século XIX, aumentando lentamente no decorrer daquele mesmo século. A psicologia clínica teve seu início com atendimento à infância em 1896, crescendo depois em hospitais no convívio entre psicólogos e psiquiatras. A aproximação com a psiquiatria incentivou entre psicólogos o interesse pela psicoterapia e pela psicanálise. Em suma, o distanciamento inicial entre pesquisa e prática não pode ser avaliado por omissão das primeiras pesquisas psicológicas, mas por contingência da transversalidade dos acontecimentos e problemas. E aí ele começa dizendo que, né, no início do século XX, a psicologia acadêmica, né, vai estar envolvida aí numa disputa ontológica para definir o objeto de pesquisa. E aí ele vai contando, né, do próprio movimento do estruturalismo, a própria contribuição do laboratório, uma atitude e da disciplina científica, né, assim como a curiosidade, a criatividade, a sistemática, o rigor, né. E aí ele vai dizendo: a aplicação da psicologia, que já seria num momento mais funcionalista, né, vem de demandas específicas nas mais variadas situações de convivência e produtividade humana. A primeira veio da educação, sendo atendida na época com o desenvolvimento dos testes psicológicos. A segunda vem da indústria,
com aplicações em seleção natural, em seleção de pessoal, em condições e métodos de trabalho, treinamento e em vendas. A terceira vem da transformação do laboratório em centro de atendimento para crianças com problemas, nascendo dessa experiência a psicologia clínica. A quarta, e talvez a mais antiga, foi a psicologia forense, com estudos de criminalidade e delinquência. E aí ele continua, enfim, contando aí sobre a relação bastante intrínseca entre a psicologia e a educação, tá? Esse é um capítulo bastante interessante, conta a história da psicologia. Na página 30 vai falar da questão da Alemanha, que naquele momento não tinha uma unidade política e religiosa, né? Porém existia toda uma abertura do sistema universitário, né? Então ele vai contando isso. Os professores universitários alemães desfrutavam de autonomia para a escolha dos temas de estudo e as pesquisas eram financiadas pelo Estado. Nos Estados Unidos, essas inovações universitárias chegaram através da inauguração do Johns Hopkins University em 1876. Então ele vai contando dessa questão dos modelos universitários. É uma coisa interessante que ele conta, né, que os Estados Unidos foi muito privilegiado com as guerras, porque muita gente que estava na Alemanha, estudiosos, né, grandes pensadores, migraram para os Estados Unidos, né? Então ele fala, os Estados Unidos parecem ter se beneficiado de contingências socioeconômicas há mais tempo. No final do século XIX, era mais econômico para um americano estudar na Alemanha do que em seu próprio país. Isso era uma das coisas bastante usual, né? Muita gente foi estudar com Wundt, por exemplo, e foi para os Estados Unidos, né? Tais condições permitiram que muitos americanos fizessem um doutorado sob a orientação de fundadores da nova ciência psicológica. Esses pesquisadores pioneiros regressavam ao seu país com uma ciência de primeira mão, prontos para estabelecerem laboratórios de psicologia experimental nas várias universidades existentes. Alguns desses laboratórios transformaram-se em verdadeiros centros de aplicação. Ele começa a dar uma série de nomes, né? Então, James McQueen, Cattell, na Pensilvânia, em Colômbia, né? Johns Hopkins, em Clark. Então, vai dando vários outros nomes que fazem essa migração, né, do conhecimento alemão, né, dos primeiros projetos para os Estados Unidos. Né? Aí tem uma segunda parte do capítulo que se chama Análise das relações entre pesquisa e prática na psicologia do Brasil. Essa parte é muito interessante, né? Ele vai classificar, na verdade, a história da psicologia no Brasil em alguns tópicos, né? Na verdade, em 7 tópicos aí. Então, do interesse por pesquisa, que seria o primeiro. O segundo, da intenção por pesquisa e a instalação dos primeiros laboratórios. Depois, o terceiro, da pesquisa para a prática, né? O quarto, da prática para o ensino. Então, 15 anos dos cursos de graduação. A quinta, do ensino pelo ensino, né? A sexta, da perda do senso de pesquisa, e a sétima, do retorno à pesquisa e à formação profissional. E aí, em cada tópico desse, obviamente, ele vai trazendo dados bastante interessantes, historiográficos, né, de pessoas que foram importantes, dos laboratórios, dos próprios professores, a fundação do INEP, né, a aplicação da psicologia na área da educação. Então é um capítulo imprescindível, né, na visão da história da psicologia, e fica como dica dessa semana. Acho que precisamos estar, né, nos integrando com essa história cada vez mais, tá? Obrigado e boa semana.